O terceiro assunto do nosso tema de hoje diz assim: como você lida com pensamentos diferentes? Esse terceiro assunto inicia um campo magnético, um magnetismo que existe entre seres que, apesar de cada ser único, apesar da individualidade, apesar da identidade de cada um desses três seres, existe um magnetismo que conecta esses três seres quando estão trocando informações. Por se tratarem de seres humanos, então trazemos a identidade chamada humanidade. O que há em comum nesses três seres, uma das coisas que há em comum entre esses três seres é a humanidade. Logo, nós temos um magnetismo entre esses três seres, entre essas três identidades, entre essas três individualidades, nós temos um magnetismo que torna esses três seres juntos, que torna esses três seres conectados entre si. O que conecta esses três seres se chama humanidade. Esses três seres, quando passados pelo processo humanizatório, e agora nós estamos falando de uma identidade que une esses três seres, que conecta esses três seres. Apesar de haver três identidades, três individualidades, apesar de ser cada um desses único, existe uma unidade chamada humanidade que está nesses três seres, que conecta esses três seres. Como você lida com pensamentos diferentes? A humanidade que consta nesses três seres é aquilo de em comum que nós estamos tratando neste momento. O que há de comum nesses três seres é o processo humanizatório. São três seres humanizados. Então, nós temos três pontos de vistas diferentes e que um ponto de vista muda a vista toda. É o segundo assunto do nosso tema de hoje. Se um ponto de vista muda a vista toda, então nós temos três seres únicos que têm pontos de vistas diferentes. Logo, nós temos toda modificação, toda mudança da vista para cada um desses três seres. E, ainda sendo seres únicos, uma coisa que une os três é o processo humanizatório. Então, esse terceiro assunto, como você lida com pensamentos diferentes, é um alerta para que todos nós, antes de agirmos, antes de dispararmos nossa própria atitude, estejamos no nosso campo mental analisando esses processos que existem e que coexistem neste planeta, neste modo de vida, neste universo. Se nós tratamos o nosso ponto de vista, que muda a vista toda, como sendo visão verdadeira, visão autêntica, visão original, visão que deveria ser única, precisamos lembrarmos que nossa visão, ela não é própria
da unidade, mas ela é própria de nós mesmos. Buscamos o que é próprio da unidade, porque nós temos 3 pessoas e essas 3 pessoas estão formando uma unidade através daquilo que une as 3, o processo humanizatório que nós já falamos. Então, apesar de caminharmos numa mesma direção, aquilo que uma dessas pessoas sente não é a mesma coisa que a outra e que a outra sentem. A maneira como sentem, a forma como sentem, porque o que sentem buscam de um processo de individualidade construído em suas trajetórias de vida e por onde passaram e por onde foram educados. A educação própria do ser humano é aquela que une a todos, mas a educação própria da pessoa é aquela que une a sua família. Cada uma dessas 3 pessoas tem famílias e a união de cada uma dessas 3 pessoas é voltada à educação familiar. Temos aí 3 seres, 3 identidades, 3 personalidades e nós temos aí aquilo que conecta esses 3 seres, que se chama processo humanizatório.